Aleluia! 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 Glória a Deus! Meus irmãos, ainda de pé um pouco, você pode pegar sua Bíblia e abrir ela no livro de Josué, capítulo 1. Aleluia, obrigado, irmão. Aleluia. Glória ao teu santo nome. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Capítulo 1, versículo 1 de Josué diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra em que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Versículo 4: seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Versículo 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Versículo 6: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Versículo 7: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você esteja, ou por onde você andar. Pode se assentar, meu irmão. O tema dessa noite, e foi até numa conversa com o pastor Diego que nós tivemos, e que me chamou muita atenção. Você conhece bem essa história. E o tema que veio ao meu coração: seja somente. Aí meu filho me deu aquela questionada: mas somente o quê? Aí tá bom, filho, forte e corajoso. E eu queria que você, não tem como não falar de ser forte e corajoso numa passagem como essa. Então eu queria que você virasse para o seu irmão aí, mas se sacudisse ele para ele não dormir. Amém? E virasse falando: meu irmão, seja somente forte e corajoso. Aí na sua casa também, você fala para a pessoa que está do seu lado. Se não tiver ninguém só está em você, então fala para mim e eu falo para você. Seja somente forte e corajoso. E da próxima vez, se você puder, vem estar conosco. Avenida Itaberaba, 4.330. Estamos aqui de braços abertos para te receber. Amém? Esse personagem de Josué é uma das pessoas fabulosas que nós temos, um personagem com uma história tão linda na palavra de Deus. Homem que foi escolhido por Moisés. Eu imagino o seguinte: diante de tantos, e Moisés lá atrás chama ele, escolhe ele para ser auxiliar. E eu imagino que diante de
de Moisés, ele olhando Moisés, aquele homem tão abençoado, contato direto com Deus, e de repente ele falou, você vai ser meu auxiliar. Que honra que ele deve ter sentido no seu coração. Mas uma das coisas que eu sempre vejo no caráter de Josué, é que ele não tinha vaidade. Ele sempre esteve pronto a servir, a ser servo. E isso é uma das características que nós, como cristãos, temos que procurar ter na nossa vida. Ser forte, ser corajoso, antes de chegar em tudo isso, existem algumas qualidades dentro de nossa vida cristã, que nós temos que ter em nossa vida. Ser servo, ser amigo e ser humilde. É uma das características que eu vejo. Mas existe algo também muito, muito interessante na vida de Josué. Ele era um cara determinado. Se existia determinação, você podia olhar no Velho Testamento como Josué. Tanto que se você olhar para a história, quando eles foram dar uma espiada na terra, somente ele e Caleb viram coisas boas. Ele estava determinado, ele via lá na frente, ele via depois. Ele sabia que mesmo diante de tantas pessoas gigantes, guerreiros, numa terra tão boa, ele sabia que o Deus que ele servia estava com ele todos os dias. E que eles não seriam problema para eles possuírem a terra. Então a gente vê Josué, um homem determinado, um homem abençoado, um homem humilde, um homem com o coração voltado para Deus. E a gente, olhando agora do versículo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, olha só, disse o Senhor a Josué. Foi alguém que foi dar a ordem para Josué? Foi o próprio Deus. Disse o Senhor a Josué. Ou seja, olha só, Deus conhecia também o coração de Josué. E olha que coisa importante, quando Deus determina algo para a minha vida e para a tua vida, é porque Ele nos conhece, irmão. Quando Ele entrega algo na minha mão ou na sua mão, Ele conhece o intento do teu coração. Ele sabe da sua capacidade de produzir, da tua capacidade de agir em tal situação, da tua capacidade de ser bênção, da tua capacidade de administrar, da tua capacidade. Deus conhece mesmo. E a gente olha para essa história, que coisa maravilhosa. Ele estava ali, de repente, disse o Senhor, e ainda auxiliar de Moisés, meu servo, Moisés está morto. Eu imagino que como chega essa história para um jovem que naquela época já estava com 40 anos, mais ou menos, diz segundo os teólogos, ele já estava com 40 anos ali, mas era jovem, porque viviam-se muito naquela época, né, pastor Diego? Mas que a gente consiga ver um pouco, né? Eu imagino que ele receber aquilo e na cabeça dele ele olhar, talvez ele dá uma olhada assim para um lado, para o outro e ver todo aquele povo, todo aquele acampamento, e ele começa a entender o porquê que ele estava aprendendo, porquê que Moisés o chamou. Como eu disse, Moisés era segundo o coração de Deus, Moisés tinha um contato direto com o Pai, Moisés tinha vivido as maiores experiências direto com Deus. E aí eu pergunto, e você? O que você tem vivido? Para ser pelo menos escolhido para ser um auxiliar. Primeira pergunta fica só para você responder diante de Deus. E aí o interessante, no versículo 2 ele fala, meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo este povo, ou seja, olha que bênção maravilhosa. Poderia ser somente Josué, mas Deus pensa lá na frente, Deus pensa num todo o corpo. Ele disse, você e todo este povo, todos aqueles que pelejaram, todos aqueles que lutaram. Meu irmão, existe algo muitas vezes que a gente pensa, mas lá na igreja, só o irmão que é abençoado. Para de pensar nisso, irmão. Você faz parte da bênção do Senhor. Na hora certa, chega-se, você sai do anonimato e se torna uma bênção pura de Deus. Quantas vezes nós, eu e minha esposa, ouvimos falar, olha, fulano de tal conseguiu uma casa própria, fulano de tal conseguiu comprar um carro zero, e a gente muitas vezes não tinha nem carro, e a gente ficava, glória a Deus pela vida dos irmãos, nós ficava feliz,
Quantas vezes nós ficávamos ali na Jardim de Souza esperando, eu, ela e minha sogra, esperando um ônibus para ir para casa. E Deus nos abençoou hoje, graças a Deus temos um carrinho bom. Quantas pessoas foram agraciadas com compra da casa, como eu disse, com viagem, isso, aquilo. Isso já aconteceu na nossa vida também, mas existe algo que nós temos que ter, é nos alegrar com a conquista do próximo. E é um parêntese no meio dessa palavra, você tem que se alegrar e pensar, sabe por quê? Quem sabe o nome do menino que foi auxiliar numa das grandes milagres de Jesus, a multiplicação dos pães e peixes. Quem sabe o nome dele? Ele era anônimo. A bênção está na sua mão, olha para ela. Veja espiritualmente a capacidade que você tem de produzir, de orar. Olha para ela. Tem mão aí, irmão? Olha para ela profeticamente. Essa mão que você está olhando, é a mão que você vai colocar sobre o enfermo, vai determinar a cura. Essa mão, você vai assinar contratos. Essa mão vai amar muitas pessoas. Essa mão sua vai ser capacidade de trazer carinho para pessoas que estão se sentindo oprimidas, desrespeitadas. Essa mão tem a capacidade de ser erguidas para os céus e receber poder que vem do Senhor. Você é anônimo. Talvez no meio da multidão você é anônimo. Todos aqueles povos, não citam-se nomes, não falam nem no nome das tribos, todos. E eu trazendo isso para a nossa igreja aqui. Aqui é uma igreja que nós, pelo menos a maioria conhece o nome de todo mundo. E trazendo isso para nós aqui, meus irmãos, nós temos condições de sermos mais fortes. Você sabe o que está precisando? Dessa mão. Dessa mão para segurar, dessa mão para ajudar, dessa mão para levantar, dessa mão para sacudir e falar, ei irmão, não esmorece não, eu estou aqui do seu lado. Precisa dessa mão, porque através dessa mão tem os braços fortes. O que acontecia quando Moisés estava no meio das pelejas da guerra? Diz a palavra do Senhor que ele estava com o seu braço estendido. Mas quando ele cansava, o que acontecia? Começava a se perder. Mas os irmãos chegavam ali, levantavam o braço dele, segurando ele. E o que acontecia? Israel prevalecia. Eram-se vencido guerras. Meus irmãos, o que eu estou falando isso? Talvez seja algo profético que talvez agora você não entenda, mas você pensando nisso, talvez você esteja perdendo batalhas, ou vendo o teu lar perder batalhas, ou alguém perdendo batalhas, porque você não está dando o suporte necessário. Seja você o suporte, sustente com o teu braço forte, que o Deus Todo-Poderoso está com você. Aleluia, aleluia, aleluia. E como eu disse, a primeira parte que eu vejo nesse versículo ele era auxiliar. Ou seja, estava sendo preparado para algo. Então ele se preparou por mais de 40 anos, andando com Moisés, sendo auxiliar. E quando ele recebe esse chamado, ele já está com 80 anos de idade. Ele poderia falar o seguinte, 80 anos, Deus? 80 anos. Que não, eu quero curtir minha aposentadoria. Moisés foi, agora fica com outro. Pega um mais novo aí. Deve ter alguém aí com grande vigor. Deve ter alguém aí mais forte. Deve ter alguém aí mais sábio. Mas ele não olhou para isso. E muitas vezes isso olhando para dentro de nós. Deus nos dá missões. Deus coloca em nossas mãos coisas para a gente fazer. E a gente deixa de fazer, porque queremos passar adiante. Meu irmão, não jogue fora aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Sabe aquela história? Uma vez eu ouvi uma pregação aqui do pastor, acho que foi o pastor Marcelo Oliveira. O baixinho é o Marcelo Oliveira, né? O baixinho. Aquele que é teólogo. É Marcelo Oliveira, é ele mesmo. E ele falou que o maior erro dos homens é falar assim, olha, meu filho, agora você está na mão de Deus. Não, Deus entregou para você. É você que é o pai.
É você que tem que ensinar, é você que tem que educar, é você que tem que pegar com a sua mão, é você que tem que corrigir. E a gente faz isso muitas vezes. Eu entrego para Deus. Não entrega para Deus. Deus entregou para você, está repassando. Lembra aquele programa que tinha? Responde ou paga, passa ou repassa. Não existe isso para a sua vida. Não existe isso. Vai à frente, vai adiante, Deus está com você. Se Deus colocou nas suas mãos, é porque você é o melhor pai do mundo. Se Deus colocou essa profissão que talvez você está trabalhando lá, você fala, eu não estou conseguindo exercer, é porque você é capaz sim. É só você dobrar o teu joelho e falar com o Pai, que o Pai vai te capacitar. Não olhe para as circunstâncias ao teu redor, olhe para Deus. Nós acabamos de cantar, eleva meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? Aí ele mesmo diz, o salmista, o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se Deus fez os céus e a terra e permitiu você chegar nessa situação, é porque Ele está te adestrando, Ele está te preparando, e você já está capacitado a superar, a estar na frente dessa situação. Amém? Então, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. Lucas, aleluia. Glória a Deus. Seja somente o quê? Lucas 6, aleluia, glória a Deus, aleluia. Lucas 6, 46, glória a Deus. Deixa aqui, porque existe algo, e esse texto também está em Mateus, e que a gente precisa ter uma base na nossa vida. E muitas vezes nós vemos a igreja, ouvimos a palavra, cantamos canções, mas nós só somos participantes que, como se fossem aqueles espectadores. E como eu te disse, Deus não te chamou para ser o espectador. Eu já falei isso em outras pregações também. Deus te chamou para ser o participante direto da bênção. Só que para você ser bênção, existem alguns caminhos na sua vida. Você precisa ler a palavra de Deus, amém? Praticar a palavra de Deus, amém? Quando você recebe uma palavra aqui no altar, seja eu, seja o pastor Diego, seja o presbítero Daniel, seja o pastor Jackson, seja quem for que estiver pregando aqui, entenda, essa palavra não é nossa, essa palavra vem de Deus. Existe algo que move sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, quando nos colocamos à disposição de trazer a palavra de Deus. E Deus nos movimenta, Deus fala conosco, Deus enche o nosso coração e a gente começa a estudar e trazer uma palavra para você. E aí, qual que é a sua parte, igreja? É receber de qualquer jeito? Não, é guardar essa palavra no teu coração. É muitas vezes escrever essa palavra. É muitas vezes prestar atenção nessa palavra. É muitas vezes, se eu não conseguir escrever, eu chegar em casa e ir mais uma vez para buscar a revelação. O que isso vai fazer com a tua vida? Deus está te preparando para dias ruins. A palavra é para isso. Deus está te preparando não só para dias ruins, mas para toda e qualquer circunstância ou situação que você venha viver na sua vida. E aí, o que falta muitas vezes? Nós, quando não recebemos a palavra, entenda o seguinte: se eu construir uma casa, vou levantar uma casa, e aí eu só chego lá, para quem conhece um pouco de obra, eu chego lá e só faço o seguinte: então, eu vou tacar uma fileira aqui de tijolo, de bloco, e vou levantando. Venho aqui eu fecho mais um pouco, faço uma porta, fecho, está com o telhado em cima. O que faltou nessa casa agora, irmãos? É isso que a palavra faz. A palavra, ela vai te dar o alicerce. Sabe? Se eu venho para a igreja, como eu disse, canto louvores, está aqui uma fileirinha aqui. Ouço a palavra, está aqui outra fileira aqui. Oro mais ou menos e vou embora, fechei ela todinha. Eu estou firmado, irmão. Por isso que tem muitos fracos, porque não tem base. Tem muitos tristes, não tem base. E aí a palavra aqui no livro de Lucas,
capítulo 6, versículo 46 diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que constrói numa casa sobre o chão, sem alicerce. No momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. É isso que acontece. Meu irmão, está na hora da gente tomar uma posição na nossa vida. Josué, ele tinha, como eu disse no início dessa ministração, ele viveu, ele aprendeu da palavra de Deus, dos mandamentos que o Senhor tinha passado, de toda a lei em que Moisés tinha ensinado, que recebeu do Senhor, e Moisés tinha ensinado todo aquele povo. E eu imagino que ele era aquele cara que, sabe, queria viver muito aquilo para a vida dele. Por isso que Deus o escolheu. Meu irmão, você já é um escolhido do Senhor. Deus te escolheu. Seja somente forte e corajoso. Pratique a palavra. Para você receber esse antídoto de ser forte, ser corajoso, existem algumas coisas que você precisa acertar na tua vida. O alicerce. Se a palavra já nos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho, então não tem como eu ficar longe dela, porque nos momentos das dificuldades, das escuridões que aparecem na nossa vida, é ela que vai iluminar e nos mostrar a direção correta. E Josué entendia qual era a situação que ele estava vivendo, porque ele já tinha vivido aquilo, ele já sabia o Deus que ele servia, que chamara ele pelo próprio nome, aleluia! Deus quer estar te chamando pelo seu próprio nome. Vem, meu irmão, venha, seja somente forte e corajoso. Aleluia. E aí, chega essa informação, voltando ao texto lá de Josué, chega a informação que o líder dele já não estava mais no comando. Mas como eu disse, ele não se apavorou. Por quê? Por que ele não se apavorou? Porque quem chamou ele foi aquele que conhece todas as coisas. Quem chamou ele foi aquele que andava com Moisés. Quem chamou ele foi aquele que era íntimo com Moisés, que havia ensinado tantas coisas, tantos macetezinhos, né, até como liderar, como guerrear. Quem chamou foi o próprio Deus. E como eu disse, Deus está te chamando para se levantar dessa cadeira aí hoje, quando você for embora, usar as tuas mãos, lembra das mãos proféticas? E começar a profetizar sobre o teu lar, salvação, profetizar cura sobre aqueles que estão enfermos, profetizar sobre você mesmo. Eu tenho uma bênção do Senhor sobre a minha vida, aleluia. Quantos estão entendendo a palavra? Digam amém. Então entenda, prepare-se. Prepare-se, irmãos. Prepare-se. Prepare-se para algo novo que Deus quer colocar. Deus não vai colocar algo novo se você não sabe administrar o velho. Deus não vai te colocar algo que você não está... Você quer ficar só no mingau. Sabe, existem fases para o neném. A fase dele ser amamentado pela mãe. E aí existe a fase que aí começa a engrossar mais o leite. As mães estão aqui. E aí começa já a melhorar um pouco mais. E aí existe uma fase que ele começa a sentir o gosto da comida, mas aí é amassadinho. E aí depois, a última fase, que é aquele mais já pode comer churrasco. Né? Você vai ficar até quando só no mingau, meu irmão? Até quando você vai ficar no mingau? Se você ficar só no mingau, sabe o que vai acontecer? Você vai parecer aquelas galinhas lá. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. E Deus não te chamou para ser galinha, estou fraco. Nós somos chamados para ser águia. Mesmo quando chega o tempo da metamorfose, da mudança, ela não olha para a decisão que ela tem que tomar, ela vai adiante. Ela vai e toma a decisão mais certa, porque ela sabe que aquele mal pode matá-la, mas ela não se entrega para a morte, ela decide viver.
decida viver como águia, decida viver com Cristo, decida ser forte, decida ser corajoso, mesmo que esteja doendo, porque ela passa um processo, ela tem que arrancar as unhas, ela tem que bater o bico para trocar, ela fica sem as penas, ela passa todo um processo, mas quando ela se rejuvenesce ali, ela sai mais forte, ela sai nova, ela sai forte, e Deus quer te fazer assim forte. Até quando? Até quando? Então, ele não chegou ali do jeito de qualquer jeito, não. Ele se preparou e foi preparado. E aí o X da questão é, Deus não escolheu qualquer um. Deus escolheu alguém totalmente preparado. E como eu te perguntei, agora você pode responder para você mesmo. E você? Como está se preparando? Como você está se preparando para enfrentar talvez uma má notícia de uma enfermidade? Como você está se preparando para ter um aumento de salário? Como você está se preparando para que você alcance sua família? Como você está se preparando para melhorar a sua situação financeira? Como você está se preparando, aleluia, para falar assim, Senhor, eu não me conformo em estar somente um culto na semana na igreja. Como eu estou me preparando, como eu estou me preparando para ir para a glória, aleluia, que esse é o mais importante de tudo, como eu estou me preparando para a volta de Cristo, igreja, como estou me preparando para isso, como? Se eu sei que Deus está comigo, se eu sei que Deus quer me melhorar, se eu sei que muitas vezes está doendo, estou passando algumas provas, mas eu estou passando, porque o autor e consumador da minha fé está comigo. E quando eu digo comigo, você sinta-se representado, porque Ele está contigo. Aleluia. Lembre-se disso. O que foi dito para Josué, é para nós. Versículo 3, como prometi a Moisés, todo lugar onde, agora que vem o X da questão, que talvez a gente não lê a Bíblia e não presta atenção nesses detalhes, foi o que eu conversei com o pastor Diego. A gente já lê a Bíblia algumas vezes, mas isso é muitas vezes quando a gente lê alguns detalhes que a gente deixa passar. Olha só, versículo 3, quer ler aí na sua Bíblia? Está com ela aberta? Aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele diz o seguinte, como prometi a quem? A Moisés. Todo lugar onde, ele está dizendo, Moisés pisar? Ele está dizendo Moisés pisar aí? Ele está dizendo Josué, você pisar? Não, ele está dizendo, onde puserem, ou seja, no plural, muitas pessoas, os pés eu darei a vocês. Isso se estende para a minha vida e para a sua vida até nos dias de hoje, irmãos. É motivo para você se alegrar, não é para você dar um glória a Deus, não é para você pegar, colocar a Bíblia do seu lado, erguer a tua voz e falar, obrigado Jesus. Aleluia. Você sabe por que não falta um teto para nós? Por causa dessa palavra. Deus nunca vai nos amparar. Você sabe por que não falta uma coberta quentinha nos dias de frio? Por causa dessa palavra. Você sabe por que não falta o alimento de cada dia? Por causa dessa palavra. Deus prometeu e Ele é fiel à sua palavra e Ele vai cumprir. E Ele está cumprindo todos os dias. Aleluia! Glória a Deus! E aí ele diz, né, eu quero avançar aqui no versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Olha de novo aí. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E é assim com a minha vida, é assim com a sua vida, meus irmãos. Já aconteceu aqueles momentos, se você olhar, você fala, aconteceu uma situação, talvez eu estou sem saída, e de repente acontece algo, você fala, Senhor, mas como aconteceu? Por quê?
Diga, eu sirvo um Deus, um socorro bem presente no momento da angústia. Você citou a palavra. Como eu disse, Ele sabe como você saiu de casa. Sabe, a gente, ser humano, nós somos ser humano, né? E na nossa cabeça, às vezes, passa-se algumas coisas que a gente fala, poxa, mas por quê? Mas não sei o quê, mas não sei o quê. E, às vezes, em vez de questionar, eu tenho aprendido a falar isso. Deus está comigo. Se eu tenho que passar, é porque eu que tenho que passar. Não é fulano, não é Beltrano, não é cicrano. É eu que tenho que passar. E Deus nos dá o suporte necessário. E isso só acontece, você já percebeu? Isso acontece com quem é escolhido? Ou seja, comigo e com você. Ou você não é escolhido? Isaías 41, versículo 8 e 10 diz o seguinte: vocês, porém, Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi. Aí ele fala de novo aqui no plural. Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e os chamei e eu disse, você é meu servo, eu o escolhi, não rejeitei, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou seu Deus, eu o fortalecerei, e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia, irmão. Fala para a pessoa, talvez ela não entendeu o que está do seu lado. Meu irmão, é Deus que te sustenta. Aleluia. Fala assim, vamos citar a palavra assim. Senhor, a palavra de Deus, fala assim, meu irmão, a palavra de Deus diz, o Senhor te fortalecerá. O Senhor te ajudará, e Ele te segurará com a sua mão direita vitoriosa. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Fala para Ele. Aleluia. E aí isso, que diz lá no versículo 6? Mais uma vez, pela segunda vez, seja forte e corajoso. O Senhor cita 3 vezes para ele. Talvez a primeira ele ficou meio que assim. Da segunda já deu um outro estalo. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento de seus antepassados. Aí no versículo 7, eu acho que é aí que caiu a ficha realmente. Somente seja, aleluia, forte. E aí, Deus dá aquela injeção. E Deus está querendo dar essa injeção na sua vida nessa noite. Sabe aquela injeção? Seja forte e corajoso, mas ele diz, seja forte e muito corajoso. Aí ele diz, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ou seja, ele sabia que ele foi ensinado. Talvez Deus só estava dando uma pincelada na memória dele. Ó, tudo aquilo que você aprendeu, coloque em prática. Ei, irmão, tudo aquilo que você tem aprendido, você quer vitória? Coloque em prática a palavra. Coloque em prática. Não somente guarde para si, não. Coloque em prática. Coloque em prática declarações de vitória. Coloque em prática declarações de salvação sobre a tua família. Coloque em prática declaração de curas. Coloque em prática restauração do seu casamento. Coloque em prática restauração da sua família. Coloque em prática a tua salvação. Que Deus vai te honrar, irmão. Aí ele diz, não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde quer que andar. Aí eu imagino, depois disso tudo, eu imagino Josué passando pelo acampamento, e todo mundo olhando para ele, aquele ali, olha só, valeu a pena ser fiel a Moisés, valeu a pena aprender da palavra, valeu a pena ele praticar a palavra, ser honrado, ser uma pessoa que honrava Moisés, valeu a pena, hein? E Josué era um homem tão abençoado,
Porque a primeira batalha que ele enfrentou foram as muralhas de Jericó. E ele foi bem sucedido. Por quê? Ele sempre honrou a Deus. Você quer ser honrado, meu irmão? Quer vencer as batalhas da sua vida? Quem quer vencer as batalhas? Quem está com batalha aqui? Só levanta a mão. Então, meu irmão, está na hora de você honrar a Deus. Honrar a palavra do Senhor. Aí você vai ser bem sucedido. Porque Deus não volta atrás com a sua palavra. Amém? Amém ou ai? Está na hora de você... Lembre-se. Nós vamos criar um cenário aqui. Somos o artista da nossa vida. O protagonista da sua vida é você mesmo. Mas existe um diretor. O diretor é aquele que dirige. É aquele que direciona. O nosso Deus, Ele é o nosso diretor. E você como protagonista, Ele quer que você realmente seja bênção onde quer que você esteja. Deus quer te usar como protagonista. Como Ele usou Josué. Então, meu irmão, esteja preparado. Porque se você crer, quando você sair por aquela porta aí, e eu creio que Deus já está enchendo o teu coração aí, você vai estar muito mais forte. Porque a coragem Deus está te dando. Amém? Então, tenha isso. Tenha isso sobre a tua vida, meu irmão. Já partindo para o final, quando ele diz, não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus ainda dá uma dica. Não é porque você recebeu uma autoridade agora, você vai andar de nariz empinado, né? Não com essas palavras, mas se Deus quiser, ó, baixa a tua bola, seja humilde. Corajoso sim, seja humilde. Ama o teu próximo. Seja aquele líder abençoador. Seja aquele amigo de todos. Seja solucionador de problemas, não causador de problemas. Se você continuar seguindo à risca a minha palavra, se você continuar seguindo à risca aquilo que eu deixei descrito, você será bem-sucedido. Porque eu tenho certeza que Deus colocou isso no coração dele. Eu honrarei a tua fé. Eu honrarei a minha palavra na tua vida, porque você está cumprindo a minha palavra em você. Amém? Então, o que eu quero dizer para você, irmãos, como disse o pastor Marco Antônio e o pastor Diego no domingo, nós não somos daqui. E muitas vezes, ser forte, ser corajoso nos dias como esse, mostra que viemos. Eu não vim aqui para aceitar situações adversas. Eu não vim aqui para aceitar mais, como que eu posso dizer, algo contra a palavra de Deus. Eu vim aqui para seguir a palavra de Deus. Eu vim aqui para proclamar a palavra do Senhor. O ano aceitável do Senhor, aleluia. Que ano aceitável é esse? A volta do Senhor Jesus Cristo. Ora vem, Senhor, aleluia. É para isso que nós somos chamados. Sabe, meus irmãos, está na hora da gente não se conformar mais com este mundo. Ser forte, ser corajoso, é querer fazer a diferença, baseado na palavra de Deus. Sabe, muitas vezes as pessoas perguntam para mim, nossa, mas você aceita homossexualismo? Eu aceito a palavra de Deus. Porque eu tenho uma regra de fé, e a regra de fé é a palavra de Deus. O que a palavra diz? Deus criou Adão e Eva. Então eu sou fiel a essa palavra. Eu sou fiel a isso. Essa é a minha regra de fé. Essa é a minha regra de fé. Dela eu não quero desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não quero dar jeitinho. Não existe jeitinho para Deus. E tem muito cristão aí aceitando essas coisas. Indo para os multiversos. Indo para as coisas irreais. Sendo que a palavra de Deus é real para a minha vida e para a tua vida. Deus quer trazer algo novo para nós. Mas como eu disse, nós estamos encalhados no velho e querendo modificar o velho. Só que o novo só virá quando nós abrimos nosso coração e estivermos baseados na sua palavra. E mais uma vez eu disse, Deus é fiel à sua palavra.
Você só está aqui porque a palavra do Senhor se cumpriu sobre a tua vida. Porque se não fosse a misericórdia dele, você não estaria aqui, nem eu. É a misericórdia do Senhor que nos alcançou com o seu amor, que nos envolveu enquanto nós estávamos dormindo, que não veio como um julgamento, mas veio com um novo amanhecer, com uma esperança de um novo dia, para fazermos coisas novas, coisas boas, sermos diferentes, sermos fortes, sermos corajosos e vencermos mais um dia na presença do grande Deus, aleluia! Lembre-se, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 48 diz: os que são da terra são semelhantes ao homem do terreno. Os que são da terra, os que são dos céus, são semelhantes ao homem celestial. E aí você escolhe que lado que você quer fazer parte. Sermos imitadores, Paulo disse para nós sermos o que? Imitadores de Cristo. E o imitador de Cristo é aquele que fala a palavra do Senhor. O imitador de Cristo não olha para suas correntes em suas mãos e nem nos seus pés. O imitador de Cristo, ele louva no momento da dificuldade. Ele deixa as lágrimas cair, porque quando as lágrimas caem, há salvação, há libertação. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas, no momento que eles estavam presos naquele lugar ali. Ei, veio um anjo do Senhor, e aí derrubaram todos os alicerces, eles foram libertos, e houve salvação para outras vidas. Deus está te chamando para ser forte, para ser corajoso, para resistir e não desistir. Aleluia. E eu quero dizer algo para você, meu irmão. Seja somente crente. Seja somente sal e luz. Seja somente ide pregar o evangelho a toda criatura. Seja somente boas novas. Seja realmente filho de Deus, irmãos. Essa é a sua posição que Deus está te chamando. Aleluia. Quando você encontrar alguém, fale da palavra do Senhor. E quando você fala, você está alimentando e também sendo alimentado. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, eu quero que você abra comigo. Para você entender, uma coisa que foi escrita no Velho Testamento, ela se faz presente também no Novo Testamento. Eu nem vou falar do versículo em que diz, em que o Senhor diz, mas eu quero te falar lá o que está escrito lá em Hebreus. Aleluia. Ixi, não deu chute não, hein? Aê. Aleluia. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Aleluia. Eu quero pegar, eu vou ler ele todo. Todos acharam? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contem-se com o que vocês têm, porque mesmo Deus mesmo disse. O que ele disse? Nós lemos isso hoje? Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Versículo 6. Podemos dizer com confiança? Você pode dizer com confiança, meu irmão? Então diga: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei. Somente até aí. Então seja forte. Seja corajoso. Somente seja forte, seja corajoso. Levante-se agora. Eu encerro essa palavra dizendo para você que existe um Deus que está olhando para você, sim. Sabe, não importa, muitas vezes, como eu disse já, as dificuldades que você tem passado, Deus tem olhado. Mas olha que privilégio, você está aqui. Você não está dentro de um quarto chorando, sem esperança. Você não tem um lugar para não, você não está preso a nada que você não possa ir. Você pode vir à casa do Senhor. Você é livre para isso. Você é livre para erguer as suas mãos para os céus e falar: obrigado, Jesus. Você tem boca para dizer: obrigado, Jesus.
Você tem boca para adorar a esse Deus. Você tem boca para clamar a esse Deus. Mas pastor, eu estou com uma enfermidade, eu estou com um problema. Meu irmão, você vai passar por esse problema. Deus está te olhando. Ele está dizendo para você: somente seja forte e corajoso. Eu nunca o abandonarei. Eu estarei com todos os dias, como eu disse na minha palavra. Estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Ele não vai tirar férias. Ele não vai ali em outro lugar. Ele não vai te abandonar. Deus está com você. Seja somente forte e corajoso. Seja somente forte e corajoso. Mulheres, sejam somente fortes e corajosas. Homens, sejam fortes e corajosos. Jovens, resistam ao mal. Resistam ao mal. Sejam fortes e corajosos. Assim, igreja, a nossa igreja vai vencer. Seremos um diferencial onde quer que estejamos, porque somos fortes, somos corajosos. Somente em Cristo Jesus alcançaremos isso. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Só para concluir a frase, como eu disse que o pastor Marco Antônio e o pastor Diego falou, nós não somos daqui deste mundo. É como se fôssemos ET. Estamos de passagem. Mas essa passagem tem que causar impacto. Tem que causar mudança. Sabe, onde você passar, aonde você colocar as plantas dos seus pés, por onde você passar, você tem que causar um impacto, sim. Ali tem um servo do Senhor. Ali é realmente abençoado. Tem que causar isso aí, meu irmão. Você é servo do Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Então vira para a pessoa e fala: então seja somente forte e corajoso.